É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Durante dias vimos um país a duas velocidades. Em Leiria, uma cidade e uma região devastada, com infraestruturas destruídas, empresas paradas e milhares de pessoas sem eletricidade. Um território em colapso, onde o Estado parecia não chegar ou chegar tarde. Em Coimbra, dias depois, uma cidade que se preparava para o pior, com evacuações, barragens a descarregar e uma tentativa de controlar o que já não dependia apenas da chuva, mas da forma como o sistema estava montado para responder a ela. Podemos ser benévolos e dizer que a diferença está entre os momentos, a surpresa e a compreensão do que estava em causa. Entre o país de faz de conta, gritado pelo Presidente da Câmara de Leiria, a um governo que parecia ignorar o sucedido, e a coordenação, elogiada por Ana Abrunhosa, abriu-se uma fratura difícil de ignorar. Falharam comunicações, falhou o Ciresp, falhou a resposta nacional, mas também ficou exposto a algo mais profundo. Um país com infraestruturas pensadas para um clima que já não existe, pouca manutenção e um Estado que reage de forma desigual e consoante o território. O governo anuncia agora milhares de milhões para a reconstrução, mas levantam-se mais dúvidas do que certezas. Estamos a responder à emergência ou a aproveitar a crise para aprovar medidas que o governo sabe polémicas, como a reformulação do INEM ou a proteção civil? E, ao condensar um programa de governo que não deviam ser apoios de urgência à reconstrução de infraestruturas e empresas, não estamos a correr o risco de atrasar a resposta? Hoje, no Perguntar Não Ofende, converse com os dois rostos que estiveram na linha da frente desta resposta e foram elogiados por serem, por um lado, o rosto do Estado que não falhou e, por outro, a voz das populações quando ela era urgente. Gonçalo Lopes é Presidente da Câmara de Leiria desde 2019, quando substituiu o Presidente Rui Castro, e Ana Abrunhosa é Presidente da Câmara de Coimbra há escassos meses. Na próxima hora, vamos falar sobre o que estas cheias nos dizem sobre o país, a organização do Estado e a forma como tratamos o território e preparamos o futuro. E sobre o futuro destas regiões devastadas. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Muito obrigado aos dois por terem aceitado este meu convite tão difícil para vocês neste momento de muitas emergências. Não foi fácil conseguir juntar-vos aqui neste dia. Tive que aproveitar uma vinda que vocês tiveram que vir a Lisboa por outras razões. E eu começo por uma pergunta que é para os dois. Mas posso começar pela Ana Abrunhosa. Quando olharam para o vosso território nos dias a seguir à tempestade, o que é que viram no terreno e o que é que isso nos diz sobre a escala desta crise? Se entrarmos agora em pormenores, porque vamos desenvolver isto mais à frente, qual é neste momento a dimensão da devastação, não apenas nos vossos concelhos, mas nas regiões que vocês não representando na prática têm sido a voz dessas regiões, e quanto tempo levará até chegarmos à normalidade? Muito obrigada, Daniela. E quero cumprimentar muito o Gonçalo, que é meu amigo e é uma pessoa que eu aprecio muito enquanto autarca. Eu quero aqui dizer que nós estamos a falar de realidades totalmente diferentes. Nós estamos a falar de um ciclone que deixou uma região em estado parecido a um estado de guerra. No caso de Coimbra, a tempestade Christine fez muitos estragos, mas estragos que representavam quedas de árvores, falhas de energia, que os nossos bombeiros,
que o Exército, que esteve presente logo desde o início, nós tivemos até fuzileiros logo desde o início, e que bombeiros de regiões à volta nos ajudaram a resolver em 3, 4 dias. Nós as respostas já vamos falar Muito mais bem. à frente. Depois, a parte... O o que eu vi. O que viu e quanto é que tempo é que acha que isto demorará? Bom, o que vi depois da tempestade de Cristine, muitas estradas cortadas, algumas aldeias destelhadas, mas senti que numa semana nós íamos resolver aquilo. Com as inundações foi algo completamente diferente. Choveu muito, 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 e portanto tivemos que fazer uma gestão da barragem da Agueira e dos caudais e provocámos inundações controladas, mas isso provocou enormes prejuízos aos agricultores, e aquilo que mais temíamos, que era a ruptura do dique, aconteceu. E com isso nós tivemos o Baixo Mondego completamente inundado e cheio de areia. E, portanto, nós hoje temos uma das regiões, em termos de agricultura, mais ricas do país, em termos de produção de milho, em termos de produção de arroz, e temos hoje a necessidade desses agricultores retomarem a atividade e muitos deles terem as suas propriedades totalmente destruídas e mais, em vez de terra, têm areia nos seus terrenos. Portanto, diria que onde o impacto é maior em Coimbra é na agricultura. É na agricultura e é muito nas infraestruturas de rede. Não é comparável, mais uma vez. Nós temos muitas estradas que colapsaram, temos uma cerca do antigo Colégio de Santo Agostinho que colapsou e que destruiu uma parte do mercado municipal, e aí nós estamos a falar de prejuízos de milhões. Tivemos cerca de 200 casas atingidas, mas verdadeiramente aquilo que é a nossa preocupação é termos um rio Mondego com uma obra hidráulica que, apesar da idade e da falta de manutenção, funcionou, mas que precisamos de recuperar e precisamos de fazer uma obra nova, precisamos de desassorear o rio Mondego, nós precisamos de cuidar da bacia do Mondego no seu todo. Portanto, não é só fazer a barragem de Girabolhos. Já falaremos disso. Há ali trabalho para uma década, para sermos verdadeiramente uma região preparada. Nós hoje já não podemos falar em sustentabilidade, temos de falar em resiliência e em mudança, estarmos preparados para a resiliência e para a mudança, porque aquilo que eram as alterações climáticas que vinham aí, elas estão cá todos os dias. Já chegaram. Gonçalo Lopes, a mesma pergunta que no seu caso tem dimensões um pouco diferentes. Sim, agradeço a oportunidade ao Daniel, cumprimento a Ana Brunhosa. O dia do evento tem uma particularidade em que havia um aviso, mas o aviso dava entrada entre a Figueira de Foz e Mira. E foi mobilizado recursos na região centro, mais acima, para aquilo que era um pré-posicionamento, e pensava sempre que isto não tinha a dimensão que tinha. Bem, por azar, veio mais para baixo, para azar para mim, sorte. E bateu ali na Marinha Grande e Leiria e teve o efeito que teve. Qual é o efeito? É porque há muitas pessoas que ainda não foram àquela região, eu próprio ainda não fui a Leiria e tenho noção das descrições que me chegam e do que vejo na televisão. Mas preparem-se. Mas já toda a gente que me diz a televisão não dá a dimensão do que aconteceu ali. Sim. E agora não dá porque nós tivemos uma operação em 3 dias nós não conseguimos conviver nem com as árvores espalhadas no meio do chão, nem podíamos continuar com aquela imagem, senão o pessoal ficava deprimido e não conseguia seguir em frente. Portanto, ao cair naquela madrugada esta tempestade, com aqueles efeitos devastadores, não é? Que parecia quase uma bomba, durante poucos minutos arrasou com tudo, carros virados, como no caso da minha rua, há aqueles 2 carros que aparecem muitas vezes nas fotografias, estavam na rua onde eu moro, e sobretudo um efeito devastador naquilo que são as linhas de comunicação, das linhas de distribuição de eletricidade. Esse foi o primeiro efeito dramático, além dos outros todos, que são as árvores a cair em tudo que é sítio, a destruir casas e carros, etc. E o vento a levar as telhas das casas, mas sobretudo daquilo que são as construções de indústrias e de pavilhões desportivos foram muito afetados. O tipo de construção não resistiu. Mais pré-fabricado, não é? Sim, é uma construção que aguentava, assim como se pensava que as torres
de alta tensão, Também falaremos disso ainda. que pesa entre 8 a 10 toneladas, nenhuma delas aguentou e, portanto, as principais que eram ali. E quanto tempo é que pensa que o seu concelho, mas também aquela região, demorará a voltar à normalidade? Vai depender muito daquilo que é a massa crítica do território. Portanto, há aqui uma massa crítica que passa por lideranças, não é? A liderança dos empresários, a liderança do movimento associativo, a liderança da Câmara e a capacidade de nos reinventarmos, que é, nós temos uma nova realidade e a nossa realidade tem que se adaptar a este novo desafio. Eu acho que esse primeiro passo foi dado e é muito difícil de fazer a mudança das organizações, porque uns reagem deprimidos, outros reagem e isto agora tem que se virar o jogo. E é a tarefa mais difícil neste momento. Se nós conseguimos mudar o chip e tivermos os apoios necessários, suficientes e justos, nós conseguimos reerguer isto no espaço de 5 anos. Há paisagens que não vão ser recuperadas. Esse é um problema que ninguém fala, que é um coberto vegetal que desapareceu por completo na região e, portanto, hoje não temos floresta. Eu tive, como devem imaginar, com os poucos tempos que tive, analisei. Primeira coisa, vou partilhar isto. Na segunda-feira, antes do evento, vi um documentário, curiosamente, já não lembro qual é o canal, sobre o terremoto de Lisboa. O terremoto mudou o paradigma da proteção civil, da filosofia na Europa e no mundo, que acontece aquela calamidade no dia, o novembro, dia de Todos os Santos, onde se põe em causa a existência de Deus. E há uma fratura em todas as áreas, inclusive política, não é? Com a afirmação do Marquês de Pombal e com uma limpeza que houve em várias áreas. Bem, eu cheguei segunda-feira e disse aos meus vereadores: assisti uma coisa que vocês deviam ver, porque aquilo é um ensinamento. O documentário e a importância que teve o terremoto, não só para o país, mas para a Europa. Na terça-feira acontece-me aquilo. Eu disse assim, e depois tinha ligado. É o vosso terremoto de Lisboa? Eu nem tinha ligado. E depois houve uma pessoa que chegou a pé de mim assim: tu lembras-te da seca que nos pregaste na reunião de segunda-feira, que eu reuni segunda-feira de manhã com todos os vereadores, sobre a questão do terremoto de Lisboa? Eu disse: espera, lembro. Já viste o que é que aconteceu? Há coincidências, vale o que vale. E durante aquele período, quando chegava a casa, fui ver os documentários do Netflix sobre o Katrina e analisei todas as tempestades acontecidas na Europa nos últimos 10 anos. A Europa está muito mais evoluída para este tipo de catástrofes, porque já passou pela França, pela Alemanha, pelo Reino Unido. A França é um exemplo daquilo que se tornou resiliente. E Portugal, nos últimos anos, já teve sinais das alterações climáticas com mudanças profundas neste ataque. Onde é que ataca? Ataca naquela região há muito tempo, na região centro. Ataca com o Leslie, ataca com o avanço do mar, ataca com os incêndios do Pinhal de Leiria, ataca com os incêndios de Pedrógão Grande. Portanto, se há zona do país, atenção, eu não quero ser o campeão da desgraça. Bem, há um território que está habituado a isto, para além do de Leiria, que é o pessoal dos Açores. Também leva também. Estão habituados aos terremotos. Estão habituados. Nós estamos ali marcados. E também acho que foi por causa disso que a gente conseguiu reagir como reagimos nos dias a seguir. Também já estamos habituados a o que é que vai acontecer agora. Isto faz com que, respondendo à pergunta do Daniel, há muito trabalho feito na Europa basicamente o que eu percebi, isso demorava 5 anos. 5 anos, se correr tudo bem, se tivermos os apoios necessários. O que é preciso para correr bem? Identificar as prioridades. Não é só a reconstrução, é preparar o território para os desafios futuros. Não avance nisso, porque essa pode demorar um bocadinho mais de tempo. Mas é muito importante, quando se construir uma nova escola, ela tem que ser resiliente a isto. Quando se construir um quartel novo, eu vou dar este exemplo. O Dr. Barroso ligou-me a dizer assim: e tal, tenho aqui a fundação e vi aquilo e quero ajudar. Tenho aqui, consegui arranjar aqui, mas não quero. Não. Eu disse: olha, tem o quartel dos bombeiros voluntários de Leiria que caiu. Ele disse: eu digo-lhe uma coisa, foi a coisa que me incomodou mais. Como é que é possível num quartel cair? Isto na Suíça era impensável. Eu disse: sabe, doutora, o quartel foi construído com o voluntariado das pessoas, com as ajudas e tal, e pronto, foi o que foi possível construir no país que temos, que é pobre, com muita carolice. Pois, mas da próxima vez tenho que construir um quartel que não caia perante isto. E é o que eu digo: da próxima vez construam torres de eletricidade que não caiam. Eu sei que quer falar sobre isso e eu tenho uma pergunta específica sobre isso para si. Regra geral, os balanços oficiais, ainda para si,
focaram-se nos danos públicos. Mas o que é que nos pode dizer sobre o tecido económico local? Há o risco deste episódio, se não tivermos respostas rápidas, acelerar um processo de desinvestimento ou de abandono de certas atividades económicas na sua região? Sim, vai haver efeitos diretos, indiretos. Os diretos são evidentes. A linha de crédito que foi montada de 1,5 bi tem 10% de apoio a fundo perdido, o que é manifestamente pouco, e tem uma realidade em que contrai um empréstimo, tem uma carência de 4 anos ou 3, já não me recordo, e depois começa a pagar. Os bancos, se forem amigos, metem um spread baixinho, mas podem colocá-lo até 0,5. No início tinham dito que era 0. Pronto. Agora, aquele pessoal precisa ser acarinhado. O empresário que ficou sem fábrica, e vou colocar como se fossem todos bons, não interessa. São todos, neste momento, todos precisam de ajuda. Se não dão um sinal, se isto acontecer noutro ponto do país, diz assim, mas na altura em que eu precisei, eu não tive ninguém para me proteger. Então, em 900 milhões de euros que já foi distribuído, até agora, 222 milhões de euros foi para o Conselho de Leiria. O da Marinha, que é um conselho dinâmico, ainda não recuperou, ainda não acordou para a vida. Infelizmente. Por os mais diversos motivos, porque foi muito abatido também, e porque a resiliência pode estar ali um bocado abanada. Ou dão um sinal... E a Marinha Grande é uma zona muito industrial. Muito industrial, não é? Ou dão um sinal, ou aquele pessoal, em vez de voltar a insistir, a manter pós-trabalho, a voltar outra vez a pegar nas malas para ir vender para o estrangeiro, etc., mais uma linha de produção, manter os clientes, que assim, mas vale a pena? Portanto, ou há um sinal claro à economia, não só para aquela região, mas que sirva de exemplo, e assim, nós, as empresas, não deixamos cair. E não deixam cair porque este momento nós estamos ao lado delas. Portanto, tem que haver mais fundo perdido, e tem que haver aqui um estímulo à economia. Portanto, só para te explicar, em poucas semanas, 222 milhões de euros, mas eu estimo que seja necessário o dobro só para a Leiria, e para a Marinha nem começou, está a começar lentamente, precisa também de mais apoio. Quem diz Marinha diz Pombal também teve, e Orei, e seguramente nos outros sítios que eu não conheço. Não sei se a Ana quer dizer alguma coisa sobre isto, porque eu quero falar agora sobre a reação nos dias seguintes. Não sei se tem alguma coisa que queria dizer sobre isto. Sobre as empresas, e falando de um território extremamente dinâmico em termos empresariais, os moldes, os vidros, a Marinha. Obviamente que temos que pedir às seguradoras que sejam céleres, aqui há seguros, e depois ao Estado que analise. Estes empréstimos têm garantia a 100%, mas também considero que o fundo perdido pode ser melhor, até porque quando há uma garantia a 100%, se as empresas não cumprirem, o Estado vai ter que pagar tudo. Portanto, nós naturalmente que é obrigatório ter seguros, as empresas, as seguradoras, têm que haver celeridade até nos adiantamentos, as próprias seguradoras têm que fazer esses adiantamentos, mas da parte do governo, nas linhas que temos de apoio, creio que o fundo perdido podia ser maior, e creio que está a haver celeridade, mas há outros apoios que podemos dar às empresas. Nós mais à frente também vamos falar um bocadinho do que está pensado nos apoios. Agora eu queria falar um bocadinho, para seguirmos uma ordem um bocadinho cronológica. Na tempestade Christine, houve uma resposta tardia e errática das autoridades centrais, isto parece-me evidente, e o Presidente da Câmara de Leiria sentiu provavelmente com poucos autarcas. Em que é que isso se traduziu em Leiria naqueles primeiros dias? Porque nós ouvimos como uma voz, um grito mesmo, em que é que isso se sentiu naqueles primeiros dias? Sentiu-se, primeiro, exemplo do apagão, nós ficámos apagados naquele território em concreto. O resto do país estava alerta e tinha comunicações, e nós estávamos numa bolha. O primeiro sinal de alerta, de avisar que era um ambiente de guerra, não devia ter sido eu a dá-lo, nem devia ter sido eu a apelar a uma calamidade. Isso acontece. A seguir ao almoço, num telefonema que faço ao Primeiro-Ministro, e que lhe digo, olha, tenho aqui um problema em Leiria e tenho que declarar calamidade, que eu preciso de mais meios cá. Mas o nível da alerta era municipal, e quem coordenava os meios era sempre o meu pessoal, eu e a minha equipa. O estado de calamidade mantinha as mesmas as decisões e os meios no meu território, e quem os comandava era a autarquia.
Mas precisava mais exército, precisava de mais tropa. E porquê é que isso demorou? Porque acho que o Demorou governo não por percebeu. vários motivos, minha leitura. Primeiro, estado de calamidade faz com que as companhias de seguros não paguem. Sempre grandes questões relativamente à proteção civil, essencialmente, são financeiras, não é salvar vidas. Eu, quando disse naquele dia, cheguei ao quartel e disse assim, não é para poupar um cêntimo. O que for necessário comprar, comecem a gastar. Porque, felizmente, a Câmara tem algum dinheiro. E o sinal ali não foi esse. Se é calamidade, as companhias de seguros vão fugir às suas responsabilidades. Primeiro ponto. E depois comecei a perceber que começar a pôr meios o mais cedo possível no terreno também custa muito dinheiro. Nomeadamente o Exército e outros. E nós depois, de facto, nos dias a seguir, quando mantivemos uma semana, 2 semanas, tivemos a gerir 10 mil pessoas no terreno. Portanto, acha que a questão não teve tanto a ver com o governo não perceber o que é que se passava, teve a ver com questões financeiras? Primeiro teve uma questão financeira, na minha leitura. Há também um desconhecimento do que aconteceu. Um desconhecimento. Não fui capaz de transmitir, ou então, olha, mais um presidente. Dizer, um presidente a dizer que caiu o mundo todo. Que há muita gente que diz assim, tenho aqui um problema muito grave, exagera. Eu, por acaso, naquele dia na televisão foi bastante enfático, conseguiu transmitir bem a ideia. Depois depois foi dado o litro à guerra e há uma pessoa que ajuda, quando ligo ao Presidente da República e digo, Presidente, tenho aqui um problema, que alguém tem que me desembrulhar isto. Porque eu preciso de estado de calamidade e preciso mais pessoal no terreno, senão não vou conseguir limpar árvores, não vou conseguir desimpedir nada. Portanto, por mais que eu componha toda a minha economia... A pessoa que está a falar, portanto, a pessoa que ajudou foi o Presidente. Presidente da República. O Presidente, o anterior, não é? O anterior que ainda é Presidente. E disse-lhe, tem que vir ao terreno, Presidente, porque foi a Pedrógão Grande, tem que vir. Esta fase, estou de saída, mas tem que vir. E eu preciso de sim no terreno. E ele veio. Houve descoordenação clara no Ciresp e na Proteção Civil nos primeiros dias do Cristina. Estamos a falar sempre dos primeiros dias. O problema é tecnológico, falta de meios humanos, ou temos demasiadas capelinhas institucionais que não falam umas com as outras? Sim, há aqui 2 dados que não merecem uma análise profunda, mas rápida. Um é o funcionamento da Proteção Civil, onde se inclui as comunicações. O outro, que é um tema que eu não vou largar, que é a questão do funcionamento das redes e do outsourcing que funciona. Eu tenho uma pergunta só sobre esse assunto. Mas é uma coisa que me mete um bocadinho de confusão, não só por estar a sofrer, mas depois dou a minha leitura. Proteção Civil, no meu entender, quando se pede ajuda europeia, não era, depois ridicularizaram a dizer, não se pede ajuda europeia para mandar vir telhas nem lonas. Geradores, não é? Não, pede-se para vir geradores, e se for necessário... Que o governo insistiu sempre que havia suficiente, mas não chegaram, não é? A Câmara gastou 300 mil euros a alugar geradores. E não foi para a minha casa. Foi para acudir a um falhanço, não só das redes. E porquê é que acha que não foi ativado o mecanismo europeu? Eu acho que é um reconhecimento de que não somos capazes de lidar internamente com um problema. É uma das leituras. Outra é, não conseguiram percepcionar à primeira vez a dimensão. Mas a conversa dos geradores continuou durante bastante, já quando todo o país percebia o que é que se tinha passado. Todas as empresas não conseguiram. Os geradores que são geridos para redes são para salvar, sobretudo, ou são afetos a sítios para dar energia, escolas, etc. Tem uma filosofia, mas há os PTs de empresas. Os PTs de empresas, como a Roca, se parasse a produção, se não tivesse eletricidade, durante mais dias, o forno, portanto, todo o sistema produtivo ia abaixo. Ligou para a Espanha, 6 geradores. Cada gerador de gasóleo custa mais do que a eletricidade que consome aquela empresa em condições normais. Por acaso a Roca conseguiu geradores em Espanha. Mas se o Estado português tivesse acionado todos os seus contactos, e que são muitos, porque temos portugueses espalhados por toda a Europa, e alguns com poder no Conselho Europeu. Não é por falta de capacidade e ligações europeias. Acionava os mecanismos e vinham empresas para reparar redes, empresas para reparar em baixa, mais geradores, e escusávamos ter dado uma dose louca de sacrifício a um povo. Parece que estávamos de castigo. Foi aquilo que eu me senti várias vezes. Ana Brunhosa, a comunicação durante as cheias foi crucial. O que é que aprenderam sobre a capacidade de aviso e de prevenção? O sistema de proteção civil está devidamente articulado ou as autarquias estão a assumir responsabilidades que o Estado Central
deveria garantir de forma mais robusta? Eu tenho uma opinião muito própria, até para quem é presidente recentemente, é que aquilo que eu conseguir, ou que a Câmara conseguir fazer bem, não vamos querer mais atores. A verdade é que nós não conseguimos sozinhos. E eu devo dizer que a rede, quer no município, quer depois a nível subregional, funcionou bem. E o Gonçalo há bocado disse uma coisa. A previsão era que era aquele nosso território que ia ser mais impactado com a depressão. E, portanto, nós tivemos logo meios do Exército, nós tivemos logo os meios ali, eles estavam lá. No primeiro dia, eu tinha, como já referi, quer pessoas do Exército, quer a ajudar, porque nós também tivemos sem eletricidade até ao fim de semana em muitas aldeias. Isso foi duríssimo e quase duríssimo. Só numa zona de Coimbra caíram 38 postos de média tensão, alguns de alta tensão, e, portanto, não valia a pena gritar ou pedir para comporem os postes das aldeias, porque eles não eram alimentados. E, portanto, havia aqui há uma hierarquia, enquanto os de alta tensão não estivessem, depois tínhamos que ir aos de média tensão e percebemos, reunimos, eu cheguei a reunir com o presidente da redes, que nos dava... E nessa reunião foi fundamental, porque o que lhe pedi foi: diga-me que eu tenho que comunicar às pessoas quanto mais tempo vamos ficar sem eletricidade. E, portanto, eu tive pessoas que ficaram sem eletricidade desde o momento em que aconteceu até ao fim de semana. A articulação foi E aí, boa. falando um pouco da Proteção Civil, porque a minha pergunta é se a Proteção Civil funciona neste registro, como está construída, se isto funciona. Nós somos autoridades municipais de proteção civil, temos os bombeiros, temos a Segurança Social, temos a Cruz Vermelha, temos várias entidades. Quando nós acionamos, é essa rede toda que trabalha. Depois temos o nível subregional. E aí é muito importante, porque esse nível subregional também faz a ponte com o governo. Na noite antes da tempestade, o secretário de Estado ligou a vários autarcas a dizer: preparem-se, está previsto para aí. Nós tínhamos os meios preparados na proteção civil e, portanto, esta articulação, eu não posso dizer que não funcionou, mas a verdade é que no final do dia a tempestade não teve a dimensão que estávamos à espera e, portanto, acabámos por ter meios necessários e esta articulação funcionou. Em Coimbra parece ter existido uma gestão de caudais e dos riscos cheia, mais eficaz. O que é que explica as respostas tão distintas? Terem acontecido em momentos diferentes? Vocês não foram surpreendidos? Não fomos surpreendidos. E houve uma gestão profundamente diferente daquela que aconteceu no passado. Ou seja, no passado a APA geria os caudais e podia fazer uma ou outra articulação com os autarcas. Desta vez, os autarcas de Coimbra, de Soure, de Montemor e da Figueira da Foz iam à APA. Montemor Velho, é só porque... Montemor Velho, porque não é novo. Exatamente. Mas nós reuníamos na APA e houve um dia que tomámos uma decisão com a APA e aqui não podemos... Houve um dia que tomámos uma decisão, porque as previsões de chuva, nós tínhamos sempre as previsões de chuva e tínhamos os modelos que nos diziam os níveis que a barragem da Agueira iam ter e a capacidade de encaixe ou não que iam ter, e depois, como já lhe expliquei, nós temos uma obra hidráulica e na Ponta Sul há um limite de 2.000 metros cúbicos por segundo. Nós tínhamos indicadores, nós tínhamos sinais vermelhos. E, portanto, a decisão que tomámos com a APA e que foi fundamental e que não provocou maiores... E foi isso que levou a que não provocássemos ou que não tivéssemos maiores desastres, foi dizer à APA: liberte mais água. Mas a APA dizia: mas se libertarmos mais água, nós vamos provocar inundações. Então vai libertando, e depois falámos com as associações de agricultores, que já estão habituados, infelizmente, a barragem ia libertando água, ia ganhando capacidade de encaixe, ia libertando água e às vezes quase no limite. O que é que tivemos? Zonas rurais
inundadas durante semanas e, portanto, o que é que tivemos que fazer? Tivemos que pedir às pessoas para saírem de casa, tivemos que pedir aos agricultores para retirarem os seus bens, tivemos que cortar as estradas, algumas já estavam alagadas, e tivemos que fazer uma manutenção diária e permanente do dique, o dique, que é onde o rio Mondego corre e é daí que vai a água para a agricultura e para as povoações. O dique, com estas pressões, tinha sempre o risco de colapso. Ora, quando colapsou, não teve aquele efeito de bomba, porque a água corre dentro do dique, mas ao lado já havia inundações e, portanto, elas já estavam paralelas. Quando o dique rebenta, obviamente que há descarga de água, há um aumento das inundações, mas não há uma destruição em seco. Se não tivéssemos água à volta e o dique rebentasse, teríamos água em grande velocidade e destruía tudo. Portanto, o que é que fizemos? Provocámos de forma controlada danos de muitos milhões aos agricultores. Hoje nós estamos a falar de um Baixo Mondego totalmente destruído, zonas cheias de areia e, portanto, é a nossa grande preocupação. Pessoas que estiveram fora de casa durante semanas, tivemos que evacuar lares e esta foi a preparação. Mas vou-lhe dizer, eu assumi a liderança com as pessoas que estavam à minha volta e tive sempre o apoio dos bombeiros, mas também do comandante do CODIS, que é da autoridade subregional, que nós reuníamos todos os dias, ou por Teams, ou presencialmente, e articulávamos. Deixa-me só fazer uma pergunta ainda sobre os caudais, porque a Ana Abrunhosa saudou recentemente o lançamento da nova barragem como o passo essencial para controlar os caudais e disse que é a primeira vez que alguém olha para a bacia do Mondego na sua plenitude. E, portanto, esta barragem foi uma grande polémica. Eu tenho uma pergunta, esta é um bocadinho mais difícil para si. Não sei, eu aprendi muito. Mas até há 2 anos era Ministra da Coesão Territorial, com responsabilidade direta sobre os fundos europeus e planeamento. Porquê é que não teve esse olhar durante os anos em que o podia ter feito? Houve uma decisão. Devo dizer que a barragem de Girabolhos estava adjudicada. Que é uma outra polémica que poderíamos tratar aqui. Barragem de Girabolhos. Agora, não sei se tem a mesma posição que a Ana Abrunhosa. Mas como toda a gente sabe, eu não tinha a tutela das barragens. Mas tinha a tutela disto, não é? Disto tinha, ou seja, tinha a responsabilidade dos fundos europeus, do planeamento, sim, etc. Mas a barragem não era construída com fundos europeus. A minha pergunta é, mas não teve posição sobre este assunto? Sobre a barragem? Sobre a barragem. Claro que tive, mas eu quando a tenho não é em público, é no Conselho de Ministros, obviamente. E há toda uma obra de barragens que está planeada. Aliás, o professor Carmona teve grande intervenção e outros professores. E, portanto, nós não estamos a falar só da barragem de Girabolhos, nós estamos a falar de um conjunto de intervenções. Nós sabemos que uma barragem tem um impacto enorme no ecossistema. Nós estamos neste momento, só vemos as coisas boas das barragens e depois ignoramos o impacto ambiental brutal que as barragens têm. Não ignoramos e vou-lhe dizer que se calhar em certos eventos nós não é só de Girabolhos que precisamos. Portanto, nós temos que pensar na bacia. Até porque a Girabolhos não é propriamente feia, não era pensada para a gestão de caudais. Exato, não era mas agora é. Agora a função era a produção de eletricidade. Sim, mas no despacho da senhora Ministra, claramente, ela tem agora essa função. Mas há todo um conjunto, há uma bacia que tem que ser pensada no seu todo. Ora, o Rio Mondego, quando eu ouço na televisão dizer, olha, já estamos safos porque está a chover na serra, quer dizer, a água da serra vem parar ao Mondego, não é? E, portanto, há toda uma bacia que tem que ser pensada. E, portanto, quando eu falo de Girabolhos, nós temos, por exemplo, ali o Rio Ceira, que é um rio jovem e selvagem, que debitou, em muitos dias, debitou metade da água que estava no Rio Mondego. Nós estamos a falar de 1000 metros cúbicos por segundo. Isto significa que as margens do Rio Mondego estão completamente escavadas e nós hoje temos um rio que necessita de desassoreamento, necessita de estabilização das margens, necessita de renaturalização das margens e temos uma obra hidráulica que não foi concluída, que mesmo assim com a idade que tinha teve um muito bom comportamento, mas que tem que ser repensada
aos dias de hoje. Portanto, para além dela, para já, ter que garantir a água aos agricultores, porque há agricultores que têm que começar as suas sementeiras, o dique tem que ser repensado. Mas, não só para Coimbra, como para Montemor, nós tivemos a Ereira completamente rodeada de água por semanas, que ainda continua, e depois temos obras. Portanto, quando eu falo da bacia do Mondego, falo de construção de comportas que, por exemplo, evitam que a água do mar entre no rio e que prejudique a agricultura. E, portanto, nós não podemos pensar só em Coimbra, nós temos que pensar nas bacias. E é por isso que a APA tem as ARHs divididas por bacias. E esse pensamento em termos de projetos por bacias, portanto, o problema do Mondego ou da bacia do Mondego interessa à Guarda, interessa a Mangualde, interessa um conjunto muito mais vasto de territórios. Portanto, quando eu estive no governo, a questão das barragens, como sabe, toda a gente conhece a posição do Sr. Ministro do Ambiente da altura. E, portanto, a sua posição era, que é clara, que se calhar também partilha um pouco dela, que este problema não se resolve com barragens. Ainda ninguém me disse como é que se resolve, porque eu consigo perceber a utilidade das barragens, consigo perceber o impacto que tem no ecossistema, mas quem é contra as barragens ainda não me consegue dizer... Eu acho que não há ninguém que seja contra as barragens. Está bem, não é? mas então Tem a ver com... digam-me como é que nós conseguimos, nestas bacias hidrográficas, ganhar poder de encaixe de água, que é fundamental para a agricultura, para a atividade económica, para o consumo humano e para evitar estas calamidades. Em Leiria, o discurso de Gonçalo Lopes foi de ruptura, dizendo que o país, já tinha dito aliás na introdução, que o país fazia de conta que a cidade não estava desfeita. E, pensa que sem essa denúncia teriam sido ignorados por mais tempo. É normal que a eficácia, agora já estou a falar um bocadinho de como é que o Estado lida e o poder político lida com estes momentos. Se é normal que a eficácia da resposta e da atenção do Estado central dependa da capacidade de um autarca fazer pressão mediática para ser ouvido. A questão essencial do desconhecimento ou da falta de conhecimento do que aconteceu no nosso país, numa zona específica, não tão pequena quanto isso, e que demorou tanto tempo a percepcionar, resulta de vários motivos. Estávamos num ambiente de campanha eleitoral, presidenciais, uma eleição importante. Havia um jogo de futebol muito importante, que era o Benfica, o maior clube de Portugal, sem clubitos, né? Jogava com o Real Madrid, que é uma das melhores equipas do mundo, e era um dia especial. E aconteceu ali naquele cantinho, embora Leiria esteja a 130 km de Lisboa, aconteceu parecia que estávamos a falar de um território que tivesse a 1300 km de Lisboa. Aconteceu, pronto. E o aconteceu se calhar não aconteceu uma coisa tão grave. E foi o primeiro choque, que foi, eu estou a falar e ninguém me está a perceber o que está a acontecer. Pronto. E foi preciso dizer o que disse para despertar a atenção sobre um problema que estava a acontecer, e acho que esse aspecto depois nos dias a seguir é equilibrado. O que é que não é equilibrado? É o fenómeno do toque e foge. Foi quando eu disse que estávamos perante um ambiente que parecíamos que entrávamos numa lógica de circo, de jardim zoológico, que é iam lá e aquilo que eu estava, o que eu precisava naquele momento era um governo que não me viesse lá dar palminhas nas costas, é que me apresentasse, ou dizer avança que tens dinheiro, ou precisas de mais recursos, precisas de mais geradores, precisas que eu fale com redes, preciso que eu acione as coisas. Ação. E quando não te trazem a ação, mas a primeira pergunta é, já tem levantamento dos estragos? É isso. Levantamento dos estragos? Como? Que não há comunicação no meu conselho nem há eletricidade. E aí é que eu começo a perceber que não tinham visto nada. Estavam fora, estavam alto. Então, mas não consegue. Não conseguimos. Eu, no primeiro dia, mando os vereadores, divido os vereadores em 5 e vão buscar 4 presidentes junto a cada um. Nós somos 20. Foi de carro. Nós continuamos a falar exclusivamente do Conselho e não da região de Leiria. Não, deve ter sido igual. Pai, nem sei, não estive lá, não posso falar pelos outros, mas imagino que
que o desespero deve ter sido igual e a reação deve ter sido Até, parecida, ou pior. Em alguns casos pior, porque Pior, o Presidente da Câmara de Leiria tem uma visibilidade que outros não têm. Sim, felizmente o nosso quartel está preparado para isto. Está preparado. Temos geradores. Tínhamos capacidade de comunicação através do Starlink, não é? E depois há aquela lógica que é, nós não precisávamos de aulas. Já tínhamos muita aula prática no passado. O que a gente precisava de facto era de soluções. E as soluções objetivas não era perguntar se havia levantamentos. E era aquela lógica do passar. Tipo, olha, eu passei. É ter existido uma ordem de dizer assim, vão para o terreno para ver se acalmam. Eu não vou dizer... Acha que a gestão foi... Não vou dizer o que ia dizer, mas... Diga. Não vou dizer. Era que ver se acalmam aquele pessoal, porque pronto. Acha que, vão lá para a linha da frente para acho dizer que houve que... sobretudo uma gestão de comunicação. Eu não estou a falar sequer daquele vídeo do ministro Leitão Amado. Eu vou dizer que há uma maneira de política com a qual eu não me identifico. E espero que os portugueses percebam que não é a melhor maneira de fazer política. E que os partidos principais, o PS e o PSD e os outros, não, deixem nesta tentação do parecer. Porquê? As pessoas muito esclarecidas, que felizmente ainda são muitas, já não conseguem aturar esse tipo de política. E sobretudo os que estão no terreno. Sobretudo aqueles que andam há anos nisto. Não, mas eu estou a quando a gente vê, você vem para resolver uma coisa. Não, veio para fazer um número. Estou cansado de missas. Mas nós sentimos na Ministra do Ambiente o oposto. Isto é uma solução, isso tem que acabar, esta maneira de fazer política. Tem que acabar. Bem. E esse término está a acontecer, que é como é que se faz política de proximidade ou quem faz política para a televisão e para o espetáculo. Eu para ser eleito Presidente da Câmara não precisei da televisão para me ajudar a ser eleito. Tem consciência que há uma diferença, não é? Há uma proximidade física até em relação às pessoas que permite fazer política menos com as televisões do que o político nacional tem que fazer. Não há dúvida sobre isso, mas quando se faz visita, quando se apresenta soluções, quando vem para resolver problemas, tem que vir com instrumentos claros para poder introduzir-los no terreno. Falou das televisões, espetáculos para as televisões. No dia seguinte à tempestade, vi relatos nas redes sociais de quem ligava o rádio do carro, em Leiria, na zona de Leiria, ao fim de 3 dias sem eletricidade, e ficou com a sensação que a emissão do país seguia como se nada estivesse a acontecer 3 dias depois. Há um desencontro entre o território, agora já para além da questão da política. Há um desencontro entre o território e o país mediático e também o país político. Sentem que se fosse em Lisboa, como ouvi algumas pessoas a dizer, a atenção, o cuidado e a resposta teriam sido outros. Não estou a apelar ao seu regionalismo, estou a apelar a... Assim, Leiria tem um slogan que é Leiria não existe. Pode ser um pouco isso, não é? Nós temos uma dimensão económica relevante e uma dimensão política irrelevante. E, portanto... eu faço parte dos políticos irrelevantes. Porque depois todos os que são bons estão em Lisboa, não é? Pronto. Depois, saindo deste ciclo, tudo o que existe são pacotes. E acha que o país fica... Eu posso dizer uma coisa, eu conheço... Estou a falar a mesma comunicação social. A comunicação social. Não tenho dúvidas eu não tenho dúvidas. Eu acho que... Lisboa seria imediato. É assim, eu acho que tem muito a ver com o facto de ser eleições presenciais. Portanto, os recursos de comunicação são limitados também, não há... Todos os jornalistas estavam a fazer cobertura de uma campanha. Penso eu, não consigo dar explicações para isso. No entanto, posso dizer uma coisa. Que o fenómeno Cristina em Leiria já teria sido abafado se não fosse o contributo e a presença dos jornais e da comunicação social em Leiria. Porquê? Houve uma tentativa clara de desviar meios para outros territórios menos afetados. Porquê? Desviar. Nós vemos, por exemplo, a presença da comunicação. Eu vejo, por exemplo, políticos, posso dizer, ministros, eu disse isso à entrada. Desviou. Eu vi, há um desvio. Tem havido mais ministros em Coimbra do que em Leiria. Acha porque é que Coimbra houve menos problemas e, portanto, é menos complicado ir a Coimbra do que ir a Leiria? Eu preciso dizer aqui uma coisa. A situação do Coimbra não tem comparação com a de Leiria. Mas, no entanto, temos visto mais ministros em Coimbra do que em Leiria.
quando o Sr. Primeiro-Ministro De tal maneira que até deixa-me tem que assustar alguns. Mas não, quando o Sr. Primeiro-Ministro lá esteve, vinha de Leiria, sim, vinha chocado. Mas eu não estou a dizer do Primeiro-Ministro, estou a dizer cada um. Temos visto mais ministros em Leiria, temos visto mais atenção mediática a Leiria, a Coimbra. Não, mas que a Leiria, a Ministra da situação. Administração Interna não foi a Coimbra, por exemplo. Não sei se também foi. Não sei se foi tempo. fazer alguma coisa à Leiria. Não também. teve tempo de ir a Coimbra. Mas não foi. Caiu, entretanto. Agora, eu percebi. Eu tenho que dizer isto, e eu percebi um primeiro-ministro, quando veio de Leiria e conversou com o presidente Gonçalo, percebi um primeiro-ministro profundamente preocupado. Estamos a falar de coisas diferentes. Eu estou a falar, não estou a pôr em causa a preocupação e o choque. Não. Eu estou a dizer outra coisa, mas que é verdade isso que é importante. O palco. O palco passou a ser Coimbra e não Leiria, quando, evidentemente, o que acontece o que está a acontecer em Leiria como disse aqui, é a devastação é muito maior. E a minha pergunta é se não faz parte da gestão comunicacional evitar estar num território onde as coisas correram, onde o governo esteve mal. Onde havia pessoas sem luzes, ainda temos até hoje pessoas sem luz. Eu devo dizer que quando considero que as coisas correm bem, eu não posso mentir. Sim. Ainda ontem tem a prova de algo que eu considero eu vou falar sobre isso. Que correu mal. Então já agora deixa-me dizer uma coisa sobre Coimbra. Nos primeiros dias após a tempestade, o Presidente da República eleito, portanto, António José Seguro, foi para o terreno, sublinhou a dimensão da devastação e disse que faria da recuperação uma prioridade política. Essa pressão pode garantir mais atenção e rapidez da resposta do governo? Não tenho dúvidas que temos no Sr. Presidente da República eleito uma pessoa que correu o território, atenta e que sabe algo de que falamos muito pouco. É que estas calamidades aprofundam terrivelmente assimetrias. Daniel, aquilo que nós lutamos todos os dias fica em causa nestas alturas. Os mais frágeis são os que têm as casas inundadas, as casas já vêm abaixo. Os territórios mais frágeis são os que têm menos meios agora para fazer face e, portanto, esta sensibilidade de evitar... Eu não tenho dúvidas de que Leiria, com este presidente, com toda a massa crítica que tem, se vai recuperar. O país não tenha a mínima das dúvidas, não tenha. Quer dizer, se tiver os apoios para isso. Vai ter os apoios, tem que ter os apoios. Eu não tenho dúvidas. Eu entendo a zanga do Gonçalo e eu, no lugar do Gonçalo, teria feito o mesmo, ou pior. Pior? Eu em Coimbra, eu não senti esse problema e volto a dizer, não estamos a falar de coisas comparáveis. Nas cheias, senti uma ministra presente, atuante e eficiente. As críticas não têm sido à Ministra do Ambiente, como sabe. É preciso saber que era aquela que eu precisava e foi aquela que eu tive. É preciso saber, eu precisava da Proteção Civil, eu tinha lá o Secretário de Estado. Eu precisei do Ministro Pinto Luz numa noite e ele esteve lá. Eu não posso dizer... Ninguém mas é verdade. É assim. Deixa-me já perguntar a relação com as pessoas do governo. Teve ontem, estamos a gravar a 25 de fevereiro à tarde, um desaguisado, vamos chamar assim, como Ministro da Agricultura. A questão parece ter ficado resolvida, não até exploradamente por isso, mas a minha questão é outra. Pensa que houve em alguns momentos a tentação de transformar a tragédia em cenário de propaganda? Eu vou dizer, eu tenho o melhor das relações com este ministro, é preciso dizer, conheço há muitos anos, foi um excelente eurodeputado e o que me fez zangar e exagerar até na minha reação foi a primeira percepção que tive que ele não estava ali para nos ouvir e para ouvir os agricultores. E desculpem-me, se o ministro vai ao território, eu soube que o ministro ia ao território, confirmei a minha presença. Só por ele? Não, soube pela APA. Mas mesmo assim confirmei ao gabinete. Avisei o secretário, o seu chefe de gabinete que estava a chegar atrasada. Eu passei a manhã no mercado municipal a falar com as pessoas porque o mercado municipal tinha reaberto. Eu fui com toda a velocidade. Quando o chefe de gabinete, o senhor ministro, diz, o senhor ministro está a falar com os jornalistas e eu tenho a percepção, posso estar errada, que o senhor ministro, depois de falar com os jornalistas, se ia embora sem falar connosco e sem falar devidamente com os agricultores,
posso ter tido uma percepção errada, mas reagi assim. Pensei, então, mas afinal, o que é que o ministro veio cá fazer? Já não respondeu à minha pergunta. Se acha que houve a tentação, por vezes, Eu transformar estava o palco da tragédia Não, em espaço de ali propaganda? não houve. O ministro ficou... Eu não lhe perguntei ali. Eu não perguntei ali, se não tem, se isto já esclareceu. Não. Se acha que em geral... Não, eu só vi... Gonçalo acha que houve por vezes a tentação de Houve. Claro que sim. Claro que há. Aliás, disse na altura. Não disse o nome, mas toda a gente percebeu quem era. Quem é que era? Mas não foi ao meu território. Quem é que era? Não, diga. Quem é que andava a transportar águas para ir ajudar Leiria? Sim, mas isso não era responsável governativo, Tá bem. não é? Ah, ok. Sim, Estou a dizer dentro do parte do governo. governo. Dentro do governo. Não, André, quer dizer, Não, dentro do governo. Estava a falar de coisas sérias agora. Exato. Tá bem, Mas já esse percebi. não foi ao meu território, Daniel. Quem? O André Ventura, não. Eu estava a falar de pessoas Nós tínhamos água a mais estava a lá. falar Nós com- é que até lhe podíamos ter dado um bocadinho de água, não é? Eu estava a falar de pessoas com responsabilidade. no governo. Eu não senti. Eu estou a falar Não, de isso pessoas não. com responsabilidade. Não, não. Para além de tentar Não. conquistar Não. votos. Alguma Não. responsabilidade. Não, do palco, não, aí não. Porque também não é admissível que o se faça. Não. E o governo não. Desse aspecto. Olha, eu vou-lhe dizer. Um aproveitamento, não. Não. Há uma gestão, pode haver uma gestão Mais, de outro mediática, mediática, ir a sítios que não estejam. Que haja determinado tipo de passagem de mensagens ou um determinado Mas não tipo sente, de- por exemplo, que Mas nós- Leiria recente tem sido ignorada do ponto de vista de exposição mediática por parte do governo? Daniel, o que é que te parece? Eu estou a perguntar assim. Eu aqui Não, entrevisto, não faço assim, entrevista. Aqui não é as dou. Vou Pensa que foi. Posso falar de uma coisa que acho que também é importante. As mesmas pessoas que votaram no António José Seguro e que votaram no primeiro-ministro Luís Montenegro. Luís Montenegro são as mesmas pessoas que votaram em mim. A Leiria, estamos a falar porque a Leiria ganhou. Não tem a ver com António isso. José. É o mesmo povo. É o mesmo povo. Sim. É o mesmo Sim, povo. mas no caso de Leiria, Só- mesmo as maiorias até também É, são para que- coincidentes. Por acaso também são essas. Em Pronto. Coimbra é parecido. É E o que é que acontece? votam em quem ganha. O que é que acontece? O Presidente de Câmara está democraticamente eleito. Tem o poder do voto das pessoas e a confiança das pessoas. E o Ministro não tem isso. Primeiro ponto. O ministro, ao contrário do primeiro-ministro, não é o ministro. Primeiro ponto. Democracia a funcionar. Ou seja, Há ali um conjunto de há uma pessoas legitimidade. que é o Estado do poder local É uma legitimidade que diz ninguém assim. nos tira. Exato. Ninguém E que nos não tira pode essa ser legitimidade. e que não pode ser desprezada. Segundo, somos muito bons na proteção civil nos primeiros minutos, não somos? Porque temos o poder do povo para o fazer, porque temos a proximidade das pessoas e estamos lá para resolver e acudir a tudo o que as pessoas nos pedem. E colocamos a voz de Leiria, não é a voz do PS, partido qualquer, acima de qualquer partido. É por isso que merecemos a confiança das pessoas. A esmagadora maioria dos autarcas. Até porque quem vos elege não é o partido. Não. Muitas pessoas. vezes não. São as É, pessoas. pronto. Senão nunca teria hipótese de ganhar em Leiria, como é óbvio. Obviamente. Não, isso é uma coisa que nós sabemos. O Exato. autarca tem mais importância do que o Pronto. símbolo do partido. Apesar do símbolo do partido ter primeiro alguma... ponto, primeiro ponto, que é muito importante. Dentro deste governo há pessoas que foram autarcas. É mais fácil eles perceberem este discurso, mas há muitos que não sabem o que é trabalhar a política de proximidade. E a dificuldade que é resolver todos os dias os problemas das pessoas. Isto é uma formação, é um modo de estar na vida e de estar na política. E, portanto, Acha que a experiência da autarca é importante para um e político? portanto, como há muitas pessoas que lhes caem nos bracinhos estar na política e não têm que fazer este percurso, né, este percurso das pedras, acham que um Presidente de Câmara é o elo mais fraco do Estado. Mas dentro do Estado, o poder local também é Estado. Merece respeito, merece apoio e merece confiança. E merece o quê? A força motriz da mudança deste país nos últimos anos, depois do desaparecimento do investimento público, é feito pelas autarquias. Todas elas. Não é com dinheiro próprio. Também temos receita própria. Mas a força do investimento do PRR, centros de saúde, escolas, como foi aquelas que a gente recebeu do segundo... Agora está estudado, do para quem segundo não e sabe, terceiro que o segundo e terceiro- investimento local tem mais retorno do que o investimento central. Sim. Porque Não. é mais conhecedor da realidade. Obviamente. Há aqui uma coisa que eu acho que eu partilho, até hoje até estou um bocadinho falador, até porque acho que também às vezes convém dizer aquilo que penso, que é, eu tenho uma leitura política nos últimos anos, e onde tive também o PS, como é óbvio. Há um desinvestimento do Estado. O Estado desapareceu. Até porque o Estado está mal visto, o Estado social está mal visto. Até pelo contexto político internacional que há.
Portanto, o Estado Social foi deitado abaixo e fomos despedindo pessoas. Pessoas se reformaram, que tinham conhecimento dos edifícios, pessoas que tinham engenharia. E nas autarquias também, não é? Não, as autarquias felizmente foram mantendo alguns destes quadros. Porquê? Porque fomos recebendo as competências em que o Estado pensou, aqueles desgraçados daqueles autarcas vão passar a ser agora os nossos faxineiros. Como dizia muito bem o Presidente da Câmara do Porto, que não aceitava a descentralização, depois acabou por ter que aceitar. E que dizia que era, não sou para ser tarefairo do governo. E há aqui um aspecto que tem que ser esta mudança. Vai haver 3 mudanças, no meu entender. É a mudança na proteção civil, é a mudança na redes e, possivelmente, noutras concessões, se abrirmos os olhos, na gestão das bacias. Porque não é só a gestão das bacias, é das outras concessões. Isso. Aqui não se vê. Não se vê. Aqui não se vê. É aquelas que andam assim, andamos com ela nos volantes. Sim. Que é outras concessões. Refere o quê? Dos transportes? Das autoestradas? Ou do quê? Há 2 autoestradas importantes. A autoestrada da eletricidade e as autoestradas. Sim. Porque nós pagamos não sei quantas autoestradas ao mesmo tempo. Sim. Muitas delas estão pagas e estão todas partidas. Pode não ser o facto daquilo ter ido abaixo. Não há nenhuma relação. Não tinha relação com isto. Não estou a falar deste caso em particular. Estou a falar de outras. Mas posso dizer, há 8, por exemplo, que é uma que faz Leiria e Lisboa, que se calhar já fez. Que aliás está a ser bastante utilizada agora. Que é bastante utilizada, que é a alternativa a 1. Só para terminar, 1, mudança na proteção civil. 2, mudança nas concessões. Acha que é preciso uma mudança na proteção civil? 3, relação entre o governo e as autarquias. Já vamos falar disso a propósito de outro assunto. Vou-lhe dar agora a oportunidade, finalmente, de falar do E-Redes. Quando falámos da reconstrução, a tentação é repor o que existia. Mas em Leiria, o problema da eletricidade expôs a fragilidade das linhas aéreas de alta tensão. Gonçalo Lopes defende o soterramento, mas isso tem um custo elevadíssimo. A minha pergunta é: quem deve pagar essa fatura da resiliência climática? O Estado, a concessionária ou o consumidor na sua fatura mensal? Porque isso tem um custo. Sim, claro. Brutal. Por partes. Primeiro, voltando ao exemplo... Aproveita agora, pode libertar toda a sua... Voltando ao exemplo de... Nós tínhamos umas joias da coroa, não era? Elas foram entregues, foram vendidas a um pretexto que toda a gente conhece qual é. Ao desbarato. A venda da REN é provavelmente dos vários o maior crime que aconteceu à soberania do país. Pronto, vendemos ao desbarato as joias da coroa. Há países mais desenvolvidos que as joias da coroa ficam com eles. Bem, a França tem a distribuição da rede em alta na sua posse. Porque é uma questão de soberania. E agora está aprovado. Que é, quem quiser desligar o interruptor, mata pessoas, faz o efeito cascata, porque a seguir não há comunicações e a seguir não há água e nós vivemos nas mãos não sei de quê, porque alguém desliga o interruptor. No primeiro caso foi um apagão e agora foi o que aconteceu. Atacou-nos a nós, naquela região, mas amanhã pode acontecer noutro sítio. E voltando à questão da proteção civil, não é só as tempestades que podem desligar isto. Vivemos num ambiente de terrorismo. Vivemos num terreno de qualquer dia que alguém que nos queira mal, há sempre malucos, podem perfeitamente colocar o país num apagão. Pronto. Basta só ter alguma inteligência e secar alguns meios. E alguma maldade. Basta um ataque informático ao sistema das águas. Ficamos sem água. Portanto, o sistema de investimento em resiliência do sistema de transporte de energia e distribuição, transporte muito alta ou alta e depois distribuição média e baixa, já em França e nos países atacados por outro tipo de tempestades, já estudam a resiliência. No caso de França, gastam 5 mil milhões de euros por ano. No caso de Portugal... A resiliência refere-se ao sistema elétrico? Estão sempre a mudar. Investir. Enterrar os cabos. Investir nas manutenções. Investir de modo a torná-los mais autónomos, de modo a não haver sistemas de mais subestações, por aí adiante. Em Portugal, o investimento médio anual não chega aos 100 milhões de euros. Resultados líquidos da E-Redes, 170 milhões de euros. Investimento de 100 milhões. Quem é que paga a E-Redes? Todos nós. Na fatura todos os meses. Quem é que tem que pagar no futuro? Há aqui um investimento. A E-Redes vai ter que receber algum dinheiro também dos seguros. Seguramente algum daquele capital está assegurado. Companhias de seguros.
Falta perceber como é que se vai resolver a questão dos seguros, Já lá vamos. não é? Porque os seguros, no meu caso, até adiantou 5 milhões de euros, não é? Pronto. É feito um esforço notável, mandar vir peritos, mas agora eu preciso de peritos e não os tenho porque estão todas as companhias de seguros, mas pronto. Mas falam agora já de um fundo de catástrofe. Alguém vai pagar o fundo, alguém vai passar a pagar, não é para pagar para o futuro, é para pagar para o passado, não é? Pronto. E no caso da E-Redes, está a haver investimento de reconversão, financiamento por parte das companhias de seguros, não faço ideia quanto é que será. Se calhar os portugueses vão ter que contribuir para isso nas suas faturas. Desde que seja claro. Refere só a enterrar, não se refere ainda ao Não, enterrar enterrar em zonas críticas. É impossível enterrar a rede toda. Isso é louco. Isso é loucura. Não, isso não dá. Mas em zonas onde o stress urbano, onde existe zonas industriais, etc. Não podemos, é preciso dizer, podemos estar sujeitos. Pormenor, já agora não podemos estar sujeitos. Alguém paga, ao contrário do que se pensa, alguém paga o sistema não ser enterrado. Sim. E não é a redes. Todo o território expropriado para se manter. Aquilo tem um efeito. Ou seja, a empresa externaliza para outros esse custo. Mas pronto, Mas tem que se fazer um mapa de riscos e onde há empresas. Quando se fala no PTRR, Já lá vamos. e que se fala naquilo que é não basta reconstruir, tem que se requalificar e pensar. Era esse o início da minha No pergunta. meu entender, o investimento nas linhas, nos transportes, tem que ser feito. Se é financiado pelo Estado, se é financiado pelos portugueses, se é financiado pela companhia, não faço ideia, mas que tem que ser investido tem, porque aquilo que calhou agora ali em Leiria, se calhar num sítio qualquer, é um problema. Deixa-me fazer essa pergunta que se aplica sobretudo ao seu território. Esta é uma oportunidade para reabilitar em vez de reconstruir apenas, sobretudo tendo em conta o que aprendemos sobre a preparação do território para os efeitos das alterações climáticas, ou a urgência não permite essa ambição? É um misto, não é? Portanto, ou seja, nos primeiros dias tivemos que reabrir e, portanto, foi o que foi. Pronto. Ou seja, escolas e não devem ser construídas no mesmo sítio onde estavam, sim, provavelmente. claro não. E há coisas novas. Nem da mesma maneira, não é? Pronto, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos 5 escolas profundamente afetadas. A gente pôs a funcionar, estávamos lá contentores, colocámos uma telha só para começar a ter algumas atividades. Agora vou ter que ter. Tenho 2 caminhos. Ou reconstruímos a escola, ou reabilitamos a escola e fazemos uma escola já resiliente a estes problemas. No meu entender, o Estado português vai ter que dizer assim, escusa de pensar em reconstruir, a reconstrução custa 2 ou 3 milhões de euros, que é subir as coberturas, o telhado, a iluminação, a caixa elétrica, gasta 2 milhões, não gaste 2 milhões, faça diferente e triplica este investimento e gaste 6 ou 7, não interessa. Mas quer garantia de redundância com geradores, temos que ter um reforço de uma construção que não permita que voam telhas, os recreios, eu fiquei sem árvores nos recreios, não é? Não há nenhum colégio, não há nenhuma única escola que tenha espaço com árvores, não é? Pronto, é a replantação de árvores, que é um problema que tem que ser analisado. E esse é um dos principais problemas, porque as árvores não falam, não é? Nós vamos ter um território, no caso particular, a nossa região toda, já não tinha o Pinhal de Leiria, o que sobrou do Pinhal foi abaixo, e as outras manchas florestal que existia nas aldeias, nas zonas mais rurais, também foi abaixo. Já agora deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Ou seja, vai a talho de foice, eu ia fazê-la noutra altura. Não está preocupado com o verão, com a quantidade de árvores que estão espalhadas pelo território? É a nossa maior preocupação. Corre o risco de vir a ter uma outra tragédia em cima desta, não é? Este é um... Mas aí temos que ter mesmo capacidade de intervir. Não, há uma parte de limpeza das vias, já fizemos. O que é que está a acontecer? Não, mas eu estou a dizer mesmo... Está disponível... São milhões de árvores, não é? São milhões de árvores, são 5 a 8 milhões de árvores. Nós temos um setor económico dedicado às madeiras, que vai ter uma pressão de tanta madeira a entrar. Das leituras que fiz, tempestades que houve em França, em que derrubou há uns anos atrás muita floresta, Portugal chegou a comprar árvores que tinham caído na tempestade de França. Muita desta árvore vai ter que ser uma triturada, pronto, aquelas que ficaram com pouca expressão, aquelas que estão boas estão a ter que ser valorizadas e vão ter que ser vendidas num processo de escoamento, de modo a que se consiga, com o dinheiro desta operação, se consiga reerguer. E isso tem que acontecer antes do verão. O que é que tem que acontecer antes do verão? O que vai ser impossível, não é? O que é que tem que acontecer? Não há massa crítica suficiente, assim como outra coisa que se fala, que é, vem-se anunciar milhões de reconstrução ou de reabilitação. E eu pergunto, com quem? Estamos a falar da falta de empresas e de mão de obra. Com quem?
Nós nem para conseguirmos Não pode dizer imigrantes, isso não se pode. Não. Não pode ser com Nós nem Não. para arranjar pessoal para pôr arranjar nos telhados conseguíamos. A maior parte das nossas obras tem imigrantes. Portanto, basta visitar uma obra e nós vemos... Vão precisar de mais imigrantes? Vamos precisar de mais imigrantes, naturalmente. Sim, Então podem chamar o senhor que andou a distribuir águas para ajudar. Pois, Mas mas esse não faz falta nos nossos territórios. O processo de construção vai ter que existir mais oportunidades no setor da construção, mais empresas energizadas com capacidade para poder investir, para ter mais construção modular. Eu disse isto outro dia e pode ser chocante. Também pode ser uma oportunidade. Claro. Não é novo, não é? Não, todas as catástrofes, mas todas no as período de reconstrução, têm uma hipótese há uma de atividade renascimento. há uma oportunidade económica. Eu com isto não quero dizer claro, que a que é tragédia boa, seja a tragédia. boa. O Mas depois vem a investimento oportunidade. público nestes territórios vai ter um efeito multiplicador extraordinário. Sim. Económico. É por isso que eu digo, olhem para o país, vejam quanto dinheiro é que temos disponível, olhem para quem é que precisa, distribuam por estágios. Há municípios que estão no escalão A, no B, no C, todos têm que ter oportunidades. Programa, toda a gente tem que ter Leiria, oportunidades e a partir dali, a partir do momento em que se vai começar a construir e a fazer obra, vai ter que existir, vai ser uma construção mais cara, porque vamos exigir rapidez e, portanto, vai ter que existir uma força extra para que estas empresas possam ter mais pessoas a trabalhar, porque senão nós não vamos conseguir. Porque nós já temos concursos públicos hoje lançados em que não há empresas a concorrer. Ana, deixa-me perguntar, estávamos a falar da reconstrução no caso de Coimbra, em que a questão das cheias e do leito mas de também cheias... temos muita reconstrução. Não, eu sei, mas vocês também, na reabilitação, também têm que repensar alguma parte do território. Sim, para que ele próprio não esteja tão exposto sim. Eu creio que nós devíamos fazer uma reflexão coletiva e, em algumas partes do território, pensar retirar pessoas desse território. Nós temos aqui dois horizontes. Não é fácil isso, não. E nos incêndios tivemos essas questões muitas das vezes e insistimos com as pessoas. Porque as pessoas têm uma relação emocional com o seu próprio território, como é natural. Mas a verdade é que nós, por isso é que eu estou a dizer que tem que ser um trabalho feito com a comunidade. Uma coisa são zonas onde temos cheias históricas e que acontecem e que a própria população já integrou as cheias. Outra coisa é a partir do PDM. Com erros urbanísticos. Nós temos uma urbanização ao lado do Rio Mondego, perto da Escola Dom Dinis, que não precisa de chover muito, o leito freático aumenta e as garagens estão inutilizadas. Portanto, aí não devia haver casas. Aí não devia haver. E, portanto, nós temos que, com a comunidade, e se queremos ter comunidades resilientes e preparadas para os eventos que temos, que vão ser anuais e vão ser várias vezes ao ano. E há aqui uma coisa... É porque eu acho que a maior parte das pessoas ainda não integrou mas tem que... isto vai ser cada vez mais comum. O Gonçalo disse aqui uma coisa. Nós vamos sair de uma tragédia para outra tragédia. Esta tragédia, no caso do Mondego, foi mais severa por causa dos incêndios do ano passado. Porque os incêndios do ano passado consumiram árvores, houve erosão e a água não é absorvida pelos terrenos. Portanto, as tragédias alimentam-se umas às outras. E, portanto, ouça, muitas das vezes o presidente da APA, que foi excepcional, disse isto. Atenção, que a severidade ou o impacto das chuvas e a severidade das inundações é maior por causa dos incêndios do ano passado. E, portanto, os incêndios, como não houve reposição, como não houve medidas de contenção, que têm que ser muito céleres, e é por isso que, por exemplo, no Ceira, o Ceira traz tudo. O Rio Ceira é importante para nós, porque traz árvores, traz tudo. Eu vi um frigorífico no meio do Rio Mondego. A força das águas é brutal. E, portanto, nós hoje temos os rios, os cursos de água totalmente cheios de detritos. Nós vamos ter o problema de termos matéria lenhosa, árvores, matéria combustível que não vai ser retirada dos territórios. E aqui é transversal a todo o país. Se andar numa avioneta... Obviamente que na zona de Leiria, Pombal, Marinha Grande, é uma guerra, mas em qualquer zona atingida, nós percebe-se o percurso que o vento fez. Se andarmos numa avioneta, nós conseguimos perceber, com as árvores caídas,
É uma loucura. E, portanto, nós temos combustível. Vai ser difícil tirar este combustível. Mas perdemos condições de segurança para os próprios bombeiros fazerem a atuação nos incêndios. Porque os acessos estão mais os difíceis. acessos, aliás, não existem. Deixa-me falar agora um bocadinho do Plano de Recuperação de Resiliência Territorial, do PTRR. do PTRR, portanto, eu estou a dizer ao contrário. Parece, vou dizer que é uma opinião, parece um bocadinho um saco azul de intenções, onde pouco se sabe sobre os mecanismos de recuperação, formas de financiamento, moldes, prazos, montantes, quem suporta, etc. Mas cabem medidas há muito anunciadas pelo Governo, como a reforma do INEM e a proteção civil, ou até a transformação do Politécnico de Leiria em universidade, que tem seguramente tudo a ver com esta tragédia, independentemente de se defender ou não se defender. A minha pergunta é, não há o risco de, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, atrasar o essencial, que é reconstruir e recuperar estas regiões? Que foi transformado isto num grande saco onde se vai metendo tudo, o que, diga-se de passagem, é uma coisa bastante nacional nestes momentos. Eu devo perguntar aos vários ministérios o que é que querem ter lá. Eu devo dizer que, enquanto autarca, o que esperava eram medidas concretas, pacotes financeiros. E não é preciso saber o valor dos danos para saber que o que nós precisamos é de previsibilidade. Nós temos empresas, precisamos saber o tipo de apoios para as empresas. Tem que se perceber. Temos casas totalmente destruídas. No PTRR só vemos valores até 10 mil euros. Temos equipamentos e infraestruturas municipais, as redes fundamentais. Estamos a falar da rede de saneamento, que estão destruídas. Estamos a falar da rede de estradas municipais e nacionais que estão destruídas e, em alguns territórios, totalmente destruídas. Em Coimbra, que não tivemos as cheias, a chuva, tem ainda hoje, nós, de um momento para o outro cai uma árvore, de um momento para o outro desaba uma casa. E, portanto, não é na quantidade e na dimensão que Leiria e outros territórios tiveram, mas a verdade é que cada município, neste momento, tem a obrigação de fazer uma análise do risco e da estabilidade das suas infraestruturas. Aliás, à semelhança do que o Ministério das Infraestruturas e Habitação fez. E o PTRR responde a isso ou não? O PTRR põe lá isso. Põe lá isso como uma obrigação ou como uma necessidade. Não digo que o que esteja no PRR, do PTRR, enquanto programático, não faça sentido, mas nós precisamos. É a mesma coisa. Tem um doente com os intestinos à amostra e dá-lhe uma curita. Quer dizer, vamos agora esperar, enquanto metodologia de trabalho, mas nós precisamos de saber e de previsibilidade o que é que vamos fazer às infraestruturas. Temos povoações isoladas. O que é que vamos dizer às pessoas onde não passa um autocarro? Não é só, provavelmente, nestas zonas, mas nós temos estradas nacionais que desabaram. Mas desabaram entre Penacova e Coimbra, mas desabaram entre Ganil e outras, e, portanto, nós temos isso multiplicado pelo território. E isso aconteceu até em territórios que não estão tão afetados assim. Não é? Portanto, eu estou a falar do que é comum no país. O país inteiro sofreu isto. E mesmo em territórios que não estiveram em estado de calamidade, tiveram isto. Portanto, nós temos o risco de populações isoladas. O que nós precisamos, neste momento, as câmaras têm seguros. No caso do mercado, eu tinha seguros. Uma parte dos prejuízos, ou grande parte dos prejuízos, foram cobertos por seguros. Mas na maior parte das infraestruturas em rede nós não temos seguros. E eles têm uma função pública de garantir o acesso à educação, de garantir o acesso ao trabalho, a mobilidade. E, portanto, nós, na maior parte do país, nós temos muitas estas funções. Nós não vemos isso no PTRR. Isso tinha que estar já, tinha que nos garantir já que para pormos o país, pelo menos em algum estado de normalidade, porque há outras zonas do país que dificilmente voltam ao estado de normalidade tão cedo, nós tínhamos de ter respostas imediatas. Gonçalo, para além de poder falar também sobre o que eu queria ouvir a sua opinião sobre o PTRR, tenho mais uma pergunta para lhe fazer. Colheitas inteiras foram destruídas. A maioria das empresas afetadas em Leiria são pequenas unidades familiares e médias empresas
viram grande parte dos seus ativos destruídos, já falou, aliás, aqui disso. A resposta inicial do governo foram as seguradoras e depois linhas de crédito bonificadas. As empresas têm condições para aguentar isso sem linhas de fundo perdido e não estamos a criar o risco de colocar em risco as empresas de setores vitais para a economia local, endividando-as ainda mais. Vamos pegar nesse exemplo. E depois, se pudesse dizer qualquer coisa sobre o PTRR, também queria ouvir a sua opinião. Está a ser afeto 1,5 bi. E em termos de taxa de sucesso, se mantiver a atividade e manter os postos de trabalho, dão 10% de fundo perdido. 10% de 1,5 bi dá 150 milhões de euros. Eu pergunto, que raio de país é este que não tem 300 milhões de euros para acudir a estas empresas? O orçamento da Câmara de Leiria é 180 milhões de euros. Eu, se pudesse dar uma parte daquilo que preciso hoje, e eu tenho muita coisa para fazer, pudesse ajudar as empresas, eu próprio teria essa vontade de o fazer. Mas não é só as grandes, são as pequenas. É os apoios de praia, são as indústrias, tudo. E eu pergunto, que raio de país é este que já não anunciou, em vez de ser 10, ser 20, uma vez que eles estão a pedir? Eu pergunto, as tais empresas que tiveram que comprar ou arranjar geradores, o gasóleo que gastaram durante este período em que não tiveram culpa, tudo bem, foi uma tempestade, não merecem que pelo menos essa despesa seja salvaguardada? Se estão a pensar fazê-la, porque é que não a anunciam? Porque é que não há um sinal? Pronto, esse é, só para dar algum exemplo, da dimensão frondosa que é. Vai fazer um endividamento brutal. Pior é elas fecharem. A economia de Leiria teve parada uma semana a 100%. O PIB que contribuímos para o país não é muito, mas sempre que a nossa economia do Conselho de Leiria nós contribuímos para o PIB nacional, portanto a riqueza que produzimos ao longo de um ano são 2 mil milhões de euros. Dividi por 365 dias e veja quantos dias tivemos paradas 100%. E quando não ficámos mais pobres porque aquelas empresas não trabalharam. A questão é, vamos pôr dinheiro para elas voltarem a trabalhar e com força, ou vamos desistir delas e o pessoal vai cruzar os braços e dizer, vamos chatear agora a abrir outra vez a empresa para levar com uma ventaninha em cima, quando não me estão a dar o estímulo que precisam neste momento. Portanto, essa é a parte da economia, já expliquei, e volto a dizer, um país que não arranja 150 milhões não arranja mais do que 150 milhões de euros para apoiar um setor económico, e não é só o de Leiria, que foi afetado, pronto, todo. É um país que não está a olhar bem para a economia. Depois, PTRR. Há uma coisa que me deixou preocupado. Este é um programa para um território afetado. Tudo bem, ainda há pessoal que foi afetado depois da calamidade e que deverá, no meu entender, ser incluído, como é óbvio. Tem que se olhar para este território e tem que se medir os danos. E tem que se medir as causas. Isto não se faz só com política. Faz com especialistas. Especialistas de meteorologia para explicar o impacto do comboio de tempestades. A palavra Cristine desapareceu do vocabulário e é substituída por comboio de tempestades. Andamos nisto há muitos anos, não é, Daniel? As coisas são feitas com um determinado tipo de intenção. O vocabulário da Cristine, que foi a que matou pessoas, desapareceu do vocabulário e entrou o conceito do comboio de tempestades. E como deves imaginar, eu nem sei qual é o nome das outras tempestades a seguir. Nem as decorei, nem tive tempo de as decorar. Não teve tempo para isso. Tive tempo de as decorar. Sei que houve outras duas, nem sei os nomes delas de cor. Mas acho que não é por mal. Há uma Marta também. Não é por mal. Eu sei que são os nomes dos meus dois irmãos. O que eu acho é que de facto tem que se fazer uma avaliação do território. Uma tem que ser feita por nós. Tem este prejuízo, não sei o quê, que ainda não conseguimos fazer. Mas nós, autarquias, cada um vai dar o seu contributo e vai dizer, pronto, eu preciso de X milhões, preciso arranjar esta escola, preciso deste pavilhão desportivo. Pronto, tudo bem, já está o nosso contributo, autarquias. Mas depois alguém tem que fazer uma avaliação, quer do ponto de vista de engenharia, quer do ponto de vista meteorológico, quer do ponto de vista económico. Nós temos tanto conhecimento nas universidades. Temos a Universidade Técnica de Lisboa, temos o IPMA, temos meteorologistas. Em pouco tempo podiam dar uma radiografia ao país com transparência, dizer assim, olha,
este comboio de tempestades, atenção, eu já li os relatórios, li na diagonal, e li com a ajuda do ChatGPT, que eu não tenho tempo para ler tudo. Li todos os resultados. Nós estamos a seguir o exemplo daquilo que foi feito em Valência. Mas estes tempestades já aconteceram pelo menos 10, com esta violência na Europa. Portanto, e qualquer relatório sobre isto tem um período de introdução. E a introdução é velocidade dos ventos, onde atingiu, das chuvas. E qual era a importância disso para o PTR? Critério na distribuição do fundo. Porque se não for assim, vamos andar todos à luta para ir todos ao pote. Como já é hoje. Porque toda a gente é mais desgraçadinho que o outro. Eu para mim não me importo que os outros tenham. Eu desde que tenha para o meu conselho, estou tranquilo, os outros ainda podem ter mais do que eu. Eu preciso do suficiente para aquilo que eu acho que é Leiria. E não estou preocupado que os outros recebem. Se receberem tanto, também. Não estou preocupado com isso. Não é isso. Eu defendo contratos de programa. Eu acho que deve existir, e eu acho que ainda não está claro. Nós estamos a arranjar um programa que sim, meteu lá muita coisa. Ainda não se percebeu qual é o peso de cada coisa. Há uma coisa que eu acho que é muito importante. Há o curto, o médio e o longo prazo. Eu neste momento só estou a pensar curto, infelizmente. Não é por não ter visão para o futuro, não é? Mas sempre que eu falo com o meu pessoal a dizer, epá, temos que pensar o que é aquela escola. Sabe o que é que eles me dizem? Gonçalo, tu estás a apontar para a lua e a gente só consegue ver o teu dedo. Mas o meu pessoal, o meu próprio pessoal... Mas sabe que às vezes é importante. A diferença de resolver os problemas de longo prazo é quem consegue olhar para a lua em vez de olhar logo para o dedo. Não sei se me permite explorar uma ideia que eu até... Só para terminar, o PTRR era... Desculpa. Tempos, sim senhora, 3 tempos, curto, médio e longo prazo, mais encolhido. O longo prazo não pode ser tão longe, tem que ter ambição mais curta. Claro. E achas que estão lá coisas a mais? Quer dizer, acho que está lá muita coisa. Agora vai-se medir o impacto, como é óbvio. Eu fiquei espantado com esta Universidade de Leiria, fiquei espantado por estar numa coisa como o PTR. Sim, a Universidade de Leiria é ambicionada há muitos anos. Está bem, mas não tem nada a ver com o PTR. Foi enxertada. Mas isso é que é muito é aquela singa às vezes que a gente dá. Deixa cá lá um laçarote. Tica. Diga. Eu acho que, até para ajudar o governo nesta distribuição de verbas, e o que o Gonçalo falou é, o governo não pode tratar igual o que é diferente. Não pode. Há uma questão fundamental que é de redes, de garantir aquela equidade, ou seja, de garantir que todos têm eletricidade, de garantir que todos têm água com qualidade, de garantir... estradas a funcionar, etc. Isso é de equidade. Depois, verdadeiramente, nós não podemos comparar o que é incomparável. E, portanto, há municípios que ficaram totalmente destruídos e nós não os podemos tratar de forma igual. E aqui, até porque nós tivemos, vou falar o caso de Leiria, teve escolas, teve empresas, teve na cultura. É importante o contrato-programa porque reconstruir um concelho exige uma visão integrada e trabalho em articulação dos diferentes setores com uma presença muito forte do município, porque o município também foi legitimado nas eleições com uma visão para o concelho. Portanto, nós temos que conciliar uma visão política que temos para o concelho que foi sufragada com estas intervenções que agora vão ser feitas na cultura, na educação, no ambiente, e se isto é feito desgarradamente, não é feito num contrato-programa em que o autarca coordena, obviamente com os diferentes setores, nós não vamos ter resiliência, nós vamos ter intervenções pontuais que não farão sentido. E é assim, às vezes nós dizemos, nós queremos que fique melhor, não estamos contentes com a tragédia. Agora, já que temos que investir, é importante que ganhemos resiliência, que ganhemos esta visão de conjunto e este contrato-programa que pode e deve ser feito com os municípios, obviamente que tem que ter estas diferentes dimensões, porque se não vem a Ministra da Cultura, eu faço assim, depois o Ministro da Educação, eu faço assim. Isto tudo tem que estar integrado, respeitando mais uma vez aquilo que é a visão política para o Conselho com que cada um de nós foi eleito, naturalmente. Deixem-me fazer-vos uma última pergunta, que já ultrapassámos o nosso tempo. Este episódio voltou a trazer, e a pergunta é para os dois, como foi a primeira, este episódio voltou a trazer a questão da gestão do território para o centro do debate. Uma estrutura regional com poder político e técnico teria feito diferença?
esta é uma oportunidade para voltarmos a debater a regionalização? Dar o exemplo de Valência, a comunidade regional foi decisiva. Pronto. Juntamente com a Câmara de Valência. Mas lá há um histórico, como é óbvio, uma forte presença das regiões, quer com financiamento próprio e legitimadas pelo voto das pessoas. Quando há tragédias nos Açores, vemos que o governo regional é absolutamente central. Forte. É quem é central. Nós precisamos da região. E nesse aspecto... Eu não sei se vocês assinaram aquele documento, se assinaram os dois ou não. A Ana assinou, não sei se no caso do Gonçalo assinou ou não aquele documento a favor da regionalização que saiu no público há pouco tempo. Fui verificar. Não faço ideia. Eu assino sem saber, não faço ideia. Regionalização. Eu assino tanta coisa, não faço ideia. Mas já assim lembro-me qualquer coisa para me pedir. Nem sei quem é que foi o autor, mas eu... Mas não interessa. Pois, mas na altura também não tinha cabeça para isso. Qual é a sua posição sobre este tema? Assim, uma região forte, democraticamente eleita, com bons secretários regionais, como acontece na Madeira dos Açores. Eu vou dar o exemplo. A Madeira teve em 2011, 2010 ou 2011, as cheias. Morreram pessoas, destruíram tudo, investimento de 700 milhões de euros. E a Madeira voltou a subir. Sim, proximidade... Era mais provável esse investimento, um investimento de grandes dimensões, se houvesse, por exemplo, uma região que estivessem integrados numa região. Numa região que fosse democraticamente eleita, não é este modelo ainda o ideal. Pronto, que isso é muito importante para a gente contribuir para o programa eleitoral da região. Com uma assembleia de deputados que possam defender os diversos interesses. Ser democraticamente eleito não é só um pormenor formal ou democrático. Para mim é muito importante. Dá um programa e dá um peso político a quem está a fazer exigências, como aliás vocês têm. Agora temos de ser nós a voz do território. Na realidade, vocês sentem que são, quer um quer outro, têm sido porta-vozes da região para além, ou pelo menos do distrito, para além dos vossos conselhos. Sem terem, desculpem dizer isto assim, sem terem legitimidade nem para mandato isso, política, nem mandato para isso. Eu, quando falo em Coimbra, falo na região de Coimbra. Até porque mas não tem esse mandato. Não tenho esse mandato, mas sinto essa responsabilidade. Acha que teria sido muito diferente havendo regiões? Não tenho dúvidas. Estive à frente de uma CCDR onde eu não era eleita. Neste momento, o presidente da CCDR é eleito. É eleito. Não é eleito pelas pessoas. Não é, obviamente. É eleito. É que não é bem eleição. Pergunta toda. Pergunta aos habitantes. Não é eleito, mas pronto. Desculpa, não é pelo povo. Face ao modelo incompleto que tínhamos sim, no passado, houve um recuo terrível, porque nós passámos a ter vice-presidentes nomeados pelo governo. Portanto, este sistema das, como dizer, é uma completa, todo ele um completo absurdo. Um país que não conseguiu fazer regionalização está a fazer remendos. E não se entende num órgão colegial que tenha um presidente parcial, ou seja, eleito num vice-eleito, dois eleitos e os outros nomeados. E portanto é um completo absurdo. E eu também não vou aceitar que isso seja uma forma de os ministros não assumirem a responsabilidade no terreno, já que eles não fizeram a regionalização. Não é com os vice-presidentes que eles vão desculpar-se por não ir ao terreno. Eu estou a dizer o que eu estou a dizer. Sim, estou a ver o filme. Eu sei o que estou a dizer. A partir do momento em que um ministro tem um vice-presidente da CCDR, ele vai-me dizer, falo com ele. Não, ele comigo não vai dizer isso, porque o ministro não vai diminuir responsabilidades por ter eleito um vice-presidente para a CCDR. Porque se fosse um vice-presidente eleito, um secretário regional, sim. Agora... Mas acha que há condições políticas para fazer uma regionalização? Eu acho que se quiséssemos havia. Primeiro já nem temos sequer a discussão do mapa que também... Vamos ter que a ter, não é? Sim, mas já está estabilizado e atenção, nós podemos muito perder e perdemos muito na discussão dos diferentes mapas. Mais vale aceitar um mapa que pode não ser perfeito e fazer o caminho da regionalização. Olha, porque é que nós temos CCDRs, são Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, e na pandemia tivemos secretários de Estado coordenadores. Agora temos, por muito que nós gostemos do Paulo Fernandes e que seja uma pessoa competente, temos uma estrutura de missão. Nós na região centro, nós já tínhamos a estrutura de missão, que era a CCDR, e portanto... Talvez porque ninguém reconheça as CCDRs essa... Então nós temos que de uma vez por todas nos entender que níveis de decisão é que queremos, desde as freguesias, os concelhos, as CIMs, as regiões, e não andar a fazer de conta. Então... A nossa Constituição tinha isso escrito, não é? Não sei porquê. Mas entretanto alguém colocou a obrigação
de fazer o referendo e que referendo quem só foi, é não sei. vinculativo, sei, se... Foram duas pessoas. Sim, e o referendo só é... António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa. E o referendo só é vinculativo se mais de 50% dos votantes votarem. E não foi. E, portanto, como sabemos, é muito difícil atingir essa condição. Nós vamos acabar aqui. Eu agradeço imenso Obrigado o esforço de pelo terem convite. vindo aqui para... Obrigada no pela meio conversa. de tanto trabalho e desejo-vos muito boa sorte para os Muito vossos obrigada. obrigado, Daniel. Bom trabalho, Daniel. Obrigado. Quanto a nós, regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.